anseie para se alimentar dessa palavra nessa noite. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos permanecer. Poderoso Deus, poderoso Deus, venha ter conosco, ó Deus poderoso, venha nos visitar, ó Deus poderoso. Amém? Glória a Deus. Diz assim, 2 Coríntios 4, verso de número 6. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 17. Porque estas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória, acima de todas as coisas. Amém? Verso de número 5, do capítulo número 5. Amém? Diz assim: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestido da nossa morada celestial. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento. Aleluias, glória a Deus. Entrega seu coração a Jesus. Eu sei que você já ouviu isso tantas vezes, quantas vezes você já entregou. Mas eu quero falar nessa noite sobre atmosferas para você. O poder de Deus, ele só opera quando existe uma atmosfera que nós preparamos para Ele poder manifestar a glória dEle. A presença de Deus está em todos os lugares, mas a manifestação da glória está apenas em alguns ambientes seletos. Quando há uma purificação, uma santificação, quando há uma entrega. Você tem que entender que você é intercessor. E a palavra intercessor, em uma das linguagens, significa relinchar. O quê? É como se fosse um relincho do seu espírito emanando. Não é com palavras, não é. Nós gememos e é no espírito que nós clamamos essa presença, que nós liberamos. É aquele grito, é quando eu falo, solte o leão que há dentro de você. É o seu espírito buscando por isso, é o seu espírito desejando e preparando esse ambiente. E para isso nós vamos ter que aprender a se esvaziar. Às vezes nós falamos assim, irmão, ore aqui por mim. E o irmão vem e ora, ou então alguém vai lá e pede, irmão, ore aqui por mim. Quando você vai orar, você fala 2 palavras ali e já era. Mas vai ter dias que você vai ter que se esvaziar, até que não reste mais nada dentro do seu vaso. Você vai ter que esvaziar até que a pessoa seja curada, transformada, renovada, restaurada, reestabelecida, realinhada. Pode orar nesse momento, igreja, fica à vontade aí. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade,
Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa Xarabababaceria Narabaceria Naraha, Santa. Deixa o fogo, deixa ele gerar aí dentro dentro do seu âmago. Deixa ele ir gerando aí. Deixa ele terminar a boa obra. Toda vez ele começa a ir pelo medo, toda vez ele começa a ir pela falta de equilíbrio. Você para. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Glória! Deixa o fogo, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade. Prepare essa atmosfera aí. Santa Prepare essa atmosfera para ele. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Podemos assentar. Assenta aí. E coloca o cinto que você agora vai passar por fortes turbulências. Amém? Amém? Igreja, nós precisamos entender que a glória do Senhor, ela nos transforma. Mudar não é suficiente. Você já mudou várias vezes e não foi suficiente. Precisa agora ser transformado. Porque a mudança, quando você não gosta, você simplesmente volta para o lugar que você estava antes. Mas a transformação não. Tem como você separar o pó de café da água? Não, não tem. Porque existe ali uma transformação. As moléculas se uniram a um ponto que não dá mais para poder tirar. Você não consegue separar a areia do cimento depois que foi concluído ali aquele trabalho. Não. Você tem que entender que você tem que andar com Jesus com um caminho sem retorno. Você tem que entender que as pontes do passado têm que ser destruídas. Alexandre o Grande, quando ele saía com o exército dele, que ele invadia alguns lugares, sabe o que ele fazia? Ele mandava os últimos soldados dele, os últimos oficiais, destruir a ponte, porque se alguém desistisse, não iria conseguir retornar para a sua casa. Ele ia com tanta convicção que ele ia conseguir ganhar, que ele sabia que era tempo dele destruir os inimigos e quando retornar, aí sim ele reconstruía. Mas a missão foi concluída. A missão terminou. A missão terminou. A missão foi finalizada. Tem missões que você precisa finalizar na sua vida para você receber uma nova. A geração de hoje, ela precisa de equilíbrio. E o que é equilíbrio? Equilíbrio não é você queimar mais ou queimar menos.
Equilíbrio é você ser constante, porque essa geração ela sabe ser intensa, mas não sabe ser constante. Começa, mas não termina. Paga um preço agora, mas amanhã vai lá e cai um erro muito maior ou pior. E ser constante para esse tempo é necessário. Um tempo de equilíbrio é necessário. O presbítero Felipe liberou uma medida aqui no começo, dizendo que viu a igreja se esfriando. Me perdoe, mas eu não consegui ver a igreja esfriando. Estou conseguindo enxergar uma evolução, porque eu estou queimando junto com o Senhor. Então eu não estou tendo tempo para me preocupar com quem está se esfriando. Olha que eu sou pastor, eu tenho esse compromisso. Mas se simplesmente a linguagem é séria, eu não estou sentindo saudade dos que se esfriaram. Porque o evangelho da verdade foi pregado, o preço está sendo pago. Então é uma questão de você querer ou não. Eu estou queimando. Eu estou queimando, isso é importante. Eu quero subir para o céu. Se você não quer, problema é seu. Se você não quer viver tempos de glória e revelação, o problema é seu. Eu vou continuar orando por você, mas eu não posso anular o meu tempo de revelação com o Senhor. Eu não posso anular a minha intimidade com Jesus. Não posso. Eu sei o que está sendo construído. Eu sei o que está sendo construído no meu tempo de oração. Eu não estou há 10 anos com a vida vivendo para Jesus, para poder ajuntar um bocado de pessoa dentro da igreja para dizer se o termômetro de Deus está bom ou não com a numerologia de pessoa. Não posso. Não posso. Se tiver 2 ou 3, eu estou preparado para esse dia aqui. Porque eu sempre comecei o ministério com esse coração e sempre preguei dizendo, mesmo que um dia esteja apenas eu e minha esposa, se ela suportar, eu vou continuar. Vou. Porque tudo que Deus Ele provê, Ele mantém, Ele cuida. Ele cuida, usa fontes exteriores. Eu tenho vivido experiências assim fantásticas com Deus. Deus não tem problema, igreja. Não, Ele não tem problema com a quantidade de pessoas, Ele não tem problema com o número na conta, não. Eu tenho vivido coisas impressionantes com Deus, porque eu sei aonde eu tenho investido, eu sei aonde que eu tenho andado. Eu sei o que é que eu tenho procurado e o que é que eu tenho representado. E eu sei a atmosfera que eu tenho criado. Eu sei a atmosfera que eu tenho andado. Eu sei a atmosfera que eu tenho penetrado. E às vezes vêm as vozes exteriores. Igreja, eu vou confessar para vocês de coração para coração. Durante um tempo a gente não estava fazendo visita por causa de pandemia, certo? Isso me fez bem demais. Porque agora parou e eu vou ter que fazer visita. Como o crente é problemático. Quando eu começo a entrar em algumas casas, o crente começa a contar o que ele está vendo aqui na igreja. Eu falei, rapaz, eu tô ferrado, não estou participando da mesma igreja que você não, meu amigo. Que eu não estou conseguindo enxergar isso, eu não estou conseguindo ver isso. É uma negatividade, é um tanto de enxergar fulano, enxergar ciclano e ver quem está fazendo e quem não está fazendo. E você, meu amigo, eu estou preocupado. Eu vim visitar você, se eu quisesse saber da vida de fulano de tal, eu estava lá na casa dele. As pessoas, elas não entendem. Elas não têm nada para poder liberar, então que tal liberar sobre a vida dos outros? E se fosse algo produtivo, seria bom, seria bacana. Mas é algo para poder matar, é algo para poder derrubar. Eu quero falar algo para você nessa noite. Cuidado com quem vem falar ao seu ouvido. Cuidado com quem é que vem com as âncoras dizendo que não vai dar certo, porque na verdade está dizendo que está dando um conselho para você não se frustrar, para você não se machucar, porque já viu aquilo antes. Ei, quando Deus Ele te chama para você enxergar de uma visão diferente dos que estão sem espírito não está vendo. Porque existe uma transformação de glória em glória. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. Igreja. Você está animado, igreja?
Você está animado? Eu estou tão entusiasmado para esses próximos dias que estão vindo aí. Estou com tanta expectativa no reino, tanta expectativa nas promessas do Senhor. Eu estou. Amém? Está vindo as 3 mensagens aqui na cabeça, está um negócio que eu vou te dizer. Aleluia. Diz assim, 2 Coríntios 3, verso 18. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Em algumas traduções está aí, eu estou crescendo de glória em? Eu estou crescendo de glória em? Porque a glória do Senhor nos transforma. A glória do Senhor, ela nos transforma. Eu gostaria de falar nessa noite sobre as 3 atmosferas que nos transformam. A primeira atmosfera que eu gostaria de falar para vocês é a atmosfera da alma. Sim. A atmosfera da alma, porque a alma que eu quero falar aqui é uma veste que o Senhor preparou para nós. Porque na nossa alma comum, nossa alma normal, ela está depositada, está alojada várias coisas. Está alojada as nossas emoções, as nossas lembranças, está alojado o nosso tempo presente, o nosso tempo futuro. E às vezes nós vivemos assim, se queixando do passado e preocupado com o futuro e esquecendo do presente. Porque o presente precisa ser um tempo de investimento no reino. Como é que você investe no reino? Você investe no reino se esvaziando. Você quer ter uma postura, você quer estar bem estabelecido no reino. Você não se estabelece no reino apenas com jejum, apenas lendo Bíblia, apenas vindo à igreja, mas é estando em obediência a Deus, a palavra dEle. O que Deus tem pedido para você, segundo a palavra que você tem negociado. Quando você negocia isso, é a porta de entrada dentro da atmosfera. Que atmosfera da alma é essa? Quando o Senhor nos veste, quando Ele nos coloca um manto de glória, um manto de transformação, para nós podermos estar maduros, para nós podermos receber as revelações dEle. Igreja, porque quando nós entramos no reino, nós precisamos entender que nós vamos ter que precisar de uma medida de maturidade. É tanto bombardeio, e vou te falar, o que te derruba não é Lúcifer de frente com você com a espada não, porque para isso você se prepara, para isso você clama o Senhor e você vence. Sabe o que é que te derruba? O que te derruba é as mesmas brigas diárias com os seus filhos, com os seus irmãos, com os seus colegas de trabalho, com os seus pais. É isso que te derruba, com o seu cônjuge. É isso que não deixa você ir para frente. Porque essas são batalhas internas. E tem batalhas que você vai passar o resto da vida guerreando nelas. Então você vai precisar de maturidade, constância e força para poder enfrentá-la. Tem batalha que não vai ter fim até que o Senhor retorne. Ou até que toda a casa entre nesse ambiente de maturidade. Eu creio, você crê? Você crê? Você acredita? Sim, que às vezes quando você para, o que é que está tirando a sua paz hoje? Às vezes o que está tirando a paz hoje foi uma briga com o seu filho, foi uma briga com a sua mãe, foi uma conta que você vai pagar, que você sabe que vai conseguir pagar, mas você está com medo. E quando nós paramos para analisar e colocamos isso diante de uma superfície, para nós olharmos, isso é muito pequeno e pouco para estar esvaindo as nossas forças, para estar nos tirando do propósito. Já pensou você desistir por causa de um sentimento passageiro? Não pode, você não pode parar por causa dessa pequena luta agora. Satanás, ele colocou coisas gigantes durante toda a sua vida e você venceu. Ele falou, então agora eu vou insistir nas pequenas, porque nas pequenas elas sempre cansam. Nas pequenas ele sempre cansa, ele retorna, ele cai. Satanás, ele te conhece. Satanás que eu falo é o demônio que te segue.
Tem um demônio que te segue, amém? Amém. Que demônio é esse? É aquele que um dia vai ser chamado prestador de conta. É o acusador. A Bíblia diz que ao nosso derredor existe uma redoma de testemunhas. Ao nosso redor estão os anjos, ao nosso derredor estão os demônios observando, contemplando e vendo, porque todos nós carregamos uma atmosfera conosco. Todos nós carregamos uma atmosfera conosco. Porque Jesus disse que ele estava pronto para contemplar, ele estava pronto para dar aquele que estava pronto para glorificar ao Pai. Porque existe outros tipos de glória. Tem pessoas que glorificam a si próprio, tem pessoas que glorificam as situações, as circunstâncias. Tem outros que glorificam a demônios literalmente e diretamente, com rituais, se entregando, cortando o corpo, entregando sacrifícios para demônios. E ali a alma dele está suja, a alma dele está nebulosa. Igreja, teve um tempo que eu passei um tempo de crise. Foi um tempo que eu me entreguei de uma maneira e a minha visão se abriu espiritual. E eu não tive maturidade para poder lidar com aquilo naquele tempo. De você começar a andar e enxergar os tipos de demônio que as pessoas carregavam. Porque a glória do Senhor, ela nos transforma e transforma também a nossa face. O nosso semblante é mudado, a nossa face é mudada, porque nós ficamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Se você adora o Senhor, você fica parecido com Jesus. Se você adora o dinheiro, você fica avarento. Se você adora o trabalho, você fica um legalista. Se você adora o seu corpo, você se torna um narcisista e assim por diante. E assim vai tudo aquilo que você gasta tempo adorando, você fica parecido. E quando você vê ao longo do tempo, determinados lugares, tem pessoas que carregam na sua face demônios da pombagira, que é um demônio que atua na sexualidade. Pessoas que carregam na sua face o Zé Pilintra, porque está perdido a vícios. Pessoas que carregam na sua face o preto velho, a Maria Padilha. Pessoas que não têm e não querem se arrumar, não querem investir em si próprio, não querem investir na sua casa, não querem investir, não investe em nada. Vive apenas para o seu vício. E toda vez que nós falamos de vício, as pessoas acham que vício é só bebida, é só drogas. Mas existe vícios da fofoca. Existe vício da pornografia, existe vícios de muitas coisas. Muitas coisas. E você sabe no que você é viciado, o que é que te paralisa. Porém, alguns vícios são mais aceitáveis para a sociedade, outros não. Uns a sociedade aceita, outros a sociedade recrimina. E quem acaba ditando no final o que você pode ou não é a mídia. Tem alguém aí? Tem alguém aí? E para você crescer nessa área da sua alma, você precisa conhecer o que é que te derruba. Você precisa conhecer quais são as suas tentações, como é que ela te paralisa, aonde é que ela te pega sempre. Para você começar a lutar, para você começar a abrir os seus olhos, para você avançar, para você ir. Porque quando você conhece o seu inimigo, você vai saber como poder quebrá-lo, como poder destruí-lo, assim como o seu inimigo conhece você. Amém? Estava conversando um tempo atrás com um jovem, e ele estava pedindo ajuda de todo jeito, porque ele não sabia mais o que fazer para poder se livrar do vício mais comum hoje na nossa sociedade, da pornografia. Eu falei, cara, você quer realmente vencer? Ele, quero. Falei, então você está disposto a ficar sem celular um tempo? Ah, cara, falei, então, você não está a fim de vencer, porque se você está sendo vencido aí, você não tem maturidade hoje para poder usar o celular. Você vai poder usar? Porque eu me comunico com as pessoas. Falei, então,
Você vai ter que usar o celular agora apenas na sala de casa. Você vai apenas poder usar o celular na cozinha quando tem pessoas. Se você ficar indo para o seu quarto, você vai cair, porque o demônio ele é sutil. O demônio ele não lança de vez na cabeça da pessoa, vai lá e coloca um vídeo, não. O cara vai lá no TikTok, aí tem uma pessoa dançando lá, daqui a pouco ele vai lá no Instagram, já tem de outro jeito. O diabo ele sabe como é que ele trabalha com as pequenas setas para poder tirar as pessoas do foco. Porque hoje o mundo, ele masturba as pessoas com as imagens, com os comerciais, com a ideologia do que o certo está errado, do que o errado está certo, tentando calar a igreja, tentando tirar a identidade. Capítulo 1 de Daniel. Não vou entrar lá, senão vou para outra mensagem. Vamos voltar aqui. Aleluia, glória a Deus. Quando você começa a entender o que é que te vence, você vai começar a vencer. Só que você tem que entender que você é um refém daquilo que está te destruindo hoje, se você quer sair. Fofoca, quem é as pessoas que mais gostam de conversar com você sobre outras pessoas, denegrir, porque igreja, isso você abre um portal de maldição tão grande na sua casa. Quando você começa com alguns assuntos e isso vai te degringolando, isso vai te derrubando, faz com que você recue jornadas que você conseguiu avançar de joelhos. Você tem que passar o pano, tem que entender, tem que neutralizar algumas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não vão poder mais fazer parte da sua mesa, porque a convivência não faz mais bem. Abraão e Ló, dois homens ali, parentes, conversando, etc e tal. Chegou um tempo que a convivência dos dois não fazia mais bem. Abraão falou: escolhe o melhor lugar. Ló, vou para as colinas verdes bonitas, vá lá. Mas Abraão não abandonou Ló espiritualmente. Abraão ainda era intercessor, ainda estava lá orando. Quando Jesus passou por Abraão, dizendo que Sodoma e Gomorra destruir, Abraão se levantou como intercessor, dizendo: ei, eu tenho um ente querido lá, tem um povo justo lá. Ele clamou, ele orou. Estou confundindo as histórias? Não, glória a Deus. Mas houve um tempo que Ló, ele foi levado como escravo, como prisioneiro. Existia um rei chamado Quedorlaomer, que ele aprisionou as cinco comunidades. Ali ele levou cativo, levou escravo. Quando Abraão soube, não podia conviver junto, mas é sangue do meu sangue, eu sou intercessor. O que foi que ele fez? Ele pegou 70 peão, foi lá com espada, com enxada, foi lá com facão, com machado e liberou. E por ele ter liberado, tem aquela grande aparição de quem? Melquisedeque. Porque as coisas de Deus, ele é assim, quando você começa a trabalhar e lutar por pessoas, você vai trabalhar e vai lutar com pessoas, mas às vezes ela não vai poder sentar à sua mesa, porque a convivência dela não faz você crescer dentro do reino de Deus. Não faz você crescer, isso você vai ter que ter maturidade para isso. Não é você abandonar, não. Eu não abandonei, mas apenas os assuntos não bate mais. Apenas o nível que o Senhor está me levando. Quando eu te carrego, eu fico paralisado, porque eu acredito em você. E quando nós dois estamos caminhando junto, você desiste. Isso dá vontade de eu desistir também. Isso faz com que eu queira parar também. Um dia, quem sabe, se o Senhor virar a chave, nós voltamos a sentar juntos. Se você deixar o Senhor operar, porque às vezes não é só a pessoa que faz mal para você, mas você também pode fazer mal para a pessoa. Sempre o problema é que sempre nós achamos que o outro lado é o inimigo, e nós sempre se colocamos como bonzinhos, porque nós conhecemos a nossa história, nós sabemos por onde nós andamos. Nós se julgamos nós mesmos e nunca se julgamos como pessoas que precisam passar por um tempo de correção, por um tempo de reajuste.
por um tempo de maturidade. O sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, no Santo do Santo, ele estava em pecado? Ele estava em pecado? Não. Por que ele não estava em pecado? Porque se ele entrasse em pecado diante da glória de Deus, ele morria ali mesmo. Mas existia um sacrifício, e o sangue do animal puro protegia ele. Não o limpava, mas protegia, o guardava dele. Quando existe uma santidade, uma atmosfera de santidade, a glória de Deus ela vem no ambiente, e ali o sacerdote saía como profeta, porque Deus aparecia para ele, se revelava, falava o que ia acontecer durante todo aquele ano, e as pessoas estavam ali fora aguardando a saída daquele que vinha com tudo que o Senhor tinha preparado para ele. Ei, quem é mais forte? A glória de Deus ou o pecado? O que é mais forte? A glória de Deus ou o pecado? Então quer dizer também que quando você está cheio da glória de Deus, o pecado ele morre quando vem na sua direção. O pecado ele é abatido, o pecado ele é paralisado. Ele não consegue te tocar, ele não consegue te vencer, porque a sua visão é aprimorada, ampliada e é acrescentada. A sua audição fica sensível. Vamos lá. Sensibilidade. Você começa a ouvir os passos de Satanás. E a Bíblia diz que ele vem como um sapatinho de algodão. Ele não vem fazendo estardalhaço, não. Ele sabe para cada pessoa qual é a medida que ele vai querer derrubar, porque o que é que ele vai querer parar, aonde ele vai querer parar. A segunda atmosfera de transformação, ela fica no próprio corpo, no nosso corpo. A Bíblia ela fala de alguns milagres genuínos, alguns milagres fantásticos. Há uma diferença de cura e de milagre. Amém? Amém ou não amém? Porque a cura, muitas das vezes, é só uma restauração de algo que saiu do padrão. Mas o milagre ele vem com um poder mais forte. Qual é o poder do milagre? O milagre ele faz a restauração de um membro que não existe mais. Ele faz um braço ser regenerado. O milagre ele faz um corpo sem vida alguma, sem fôlego, voltar a funcionar por mais de 4 dias morto, dentro ali de uma caverna, dentro do túmulo. Jesus só manda apenas que saia a pedra, ele dá uma ordem chamando o nome de Lázaro. Você sabe por que Jesus fala Lázaro? Porque se ele fala só assim, ressuscita, todos que estavam ali ressuscitaria, e todos ressuscitar não era o propósito. Para Deus te ressuscitar, você tem que ter um propósito. Para o milagre acontecer, tem que haver um propósito. Cura não gera transformação, cura gera mudança. Pessoas aqui dentro da igreja já foi curadas de câncer e não está aqui hoje congregando. Inúmeras pessoas o Senhor já usou a minha vida para poder curar em alguma área, mas essas pessoas não foram transformadas, elas foram curadas e mudaram durante um tempo. Um tempo de gratidão pela fase que estava passando. Pessoas procurando um trabalho. Deus abre porta e ela continua alegre, porque ela continua alegre congregando, porque ela está grata à mudança que o Senhor gerou naquela vida financeira dela. Alguém que está procurando alguém para poder namorar. Às vezes ela acha a pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Às vezes essas pessoas elas passam tempo investindo, querendo e todo jeito, tentando mexer em todos os aspectos para ela poder ser realizada de algum jeito, de alguma maneira. E quando chega o tempo, basta outra pessoa querer mudar o caminho.
Sabe por quê? Tudo aquilo que você deseja demais, sem ter o aval de Deus, você se torna escravo daquilo. Tudo aquilo que você quer demais, sem ter o aval de Deus, você se torna escravo daquilo. Seja um curso, seja um trabalho, seja um romance, seja o que for que você deseja tanto. No dia que Deus falar, espere, e você não suportar, o espere de Deus você vai fazer com o seu jeito. Só que quando você sai da escravidão de Deus, amém? Você é escravo de Deus ou não? Você é escravo de Deus ou não? Eu sou escravo do Senhor. Eu sou escravo do Senhor. Só que no dia que você sai da escravidão de Deus, você entra como escravo daquele seu Senhor. Não sabeis vós que sou escravo? Vamos lá, capítulo 6 de Romanos. Só para isso aí ficar mais claro na sua mente. Tem alguém aqui comigo? Santa. Estou terminando aqui. Majestade, Santa, Majestade, 6:16. Santa, Majestade, Santa, Majestade, Santa. Diz assim: não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Seja quem você se submete. Às vezes eu vejo... Oh meu Deus, vamos lá. Não, vocês não estão preparados não. Vamos continuar a mensagem. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Porque nós somos transformados de glória em... Somos transformados de glória em... A glória do Senhor, ela nos muda. Porque todas as vezes que a glória do Senhor, ela vem para nós, nós ficamos parecidos com Cristo. Jesus, ele não viveu como Deus aqui, quando ele veio como homem, amém? Amém? Ele era Deus, mas ele viveu como homem. Ele viveu como o segundo Adão. Como assim o segundo Adão? O primeiro Adão, ele foi feito em perfeição, sem mácula, sem ruga. Foi feito usando a 100% da sua capacidade cerebral. Ele tinha um porte físico atlético, que ele conseguia alcançar lugares assim, uma velocidade extraordinária. Sabe lá se ele não conseguia andar sobre as águas, sabe como era a capacidade dele de respiração, para ele poder entrar dentro das águas e poder colocar o nome nos animais? Sabe lá a força que ele conseguia pular para subir nos topos das árvores? Mas Deus, ele criou ele perfeito, com um poder e uma força sobrenatural. Porque ele tinha saído da glória de Deus. A semente que ele carregava, ela era a glória de Deus. É por isso que esses homens no começo da era, eles viveram tanto. É por isso que eles conseguiram viver cerca de 900 anos. 969 Metusalém. Dentre outros homens, só que até o dia do dilúvio. Quando chegou o dia do dilúvio, Deus falou que o homem não passaria de 120 anos. Minha tataravó morreu com 119. Eu não sei se Naldinho conheceu. Naldinho antigo. Viveu até 119. Quase um pouquinho. Vamos lá. Amém, igreja? A Glória está demais só para dar uma descontraída aí. Tá bom? Mas é verdade, ela viveu até 119 anos. Mas, todavia, entretanto, depois do dilúvio, houve um homem que viveu muito mais que 120 anos. Quem? Abraão, já que a gente está falando dele. Quantos anos viveu Abraão? Quem lembra? 170 e uma bordoada.
73, 75 ou 76, alguma coisa assim. Ele viveu. Por que ele viveu todo esse tempo? Por que ele conseguiu viver todo esse tempo? Porque ele sentava na mesa do Senhor. Ele sentava na mesa de Jesus. E aquele que senta na mesa de Jesus, o corpo dele é transformado de glória em glória. Ele vai recebendo uma força, ele vai tendo uma estrutura, ele vai tendo um vigor. Abraão com 100 anos ainda estava gerando filhos. Chegou o vigor na casa dele. Moisés com 80 anos, ele estava olhando assim, não, vamos conquistar, vamos invadir, vamos lá, vou atravessar esse povo, vou atravessar os meus inimigos. Você vê homem como Sansão, com a força sobrenatural. Você vê outros homens como Jabezão, matou mais de 800 homens apenas com a espada. Dentre outros guerreiros de Davi, que tinham uma força sobrenatural, por quê? De alguma maneira estava ali em contato com a glória de Deus. E ganha essa força. Quando a glória de Deus é uma realidade, seu corpo tem que andar curado, restaurado. Seu corpo tem que andar com a saúde supimpa. Porque você senta na mesa do Senhor. Se é que de fato você senta. Se você não sentava, hoje vai ser virada uma chave aí, para você começar a sentar, para essa atmosfera ser uma realidade na tua casa, para os seus ossos ser reconstruído, para os seus tendões, para os seus ligamentos, para as suas plaquetas, para o seu corpo, para os seus glóbulos sanguíneos, para as suas células, para os seus olhos, para a sua cabeça, para a sua coluna, seus pulmões, fígados, pâncreas serem restaurados pelo Senhor. Restaurados verdadeiramente. Tempos de milagres. Sermos transformados de glória em glória, no ápice. Carregarmos isso conosco como uma realidade, não em algo esporádico. Uma vez aconteceu, outrora. Não, precisamos destravar. O corpo precisa estar destravado. O corpo precisa estar destravado. Você tem que estar destravado aí, olha. É dentro dessa atmosfera que acontecem os milagres. Sabe por quê? Esses homens viveram tanto porque eles carregavam resíduos da árvore da vida eterna. Eles carregavam daquilo que o Senhor tinha colocado dentro de Adão. Então Jesus, ele vem como o segundo Adão, vivendo em perfeição, sem pecado algum. Deus falou assim, quando Deus colocou Jesus na terra, ele estava dizendo assim: Adão, eu vou te mostrar que é possível. Vou colocar o meu filho em um tempo de promiscuidade, em um tempo que o povo está vivendo a apostasia, em um tempo onde que as pessoas estão corrompidas por causa de dinheiro, estão corrompidas por causa da religião. Eu vou colocar ele lá e vou mostrar que é possível. Aquela música do Thales que Léo gosta. Todo dia o pecado vem e me chama. Eu acho que era uma realidade louca para Jesus. Porque na medida que você chega próximo a Jesus, as tentações elas mudam. Você é tentado às vezes por dinheiro, outro é tentado por homem, outro por mulher, outro por ter um nome glorificado. E assim sucessivamente existem vários tipos de tentações que as pessoas são pegas. Só que quanto mais perto de Jesus você vai chegando, as tentações elas vão mudando, elas vão se tornando sutil. E vem aquela famosa frase do nada a ver, quando nós olhamos aqui para os nossos irmãos argentinos. Um tempo de avivamento. E caravanas e caravanas, igrejas crescendo, os pastores enriquecendo, só que começaram a se perder quando nós olhamos para os nossos irmãos europeus. O berço do evangelismo, o berço do avivamento. Os caras vivendo intensamente no Senhor. E hoje quando você olha para lá, existe menos de 2% de cristianismo em toda a Europa. Como um lugar que era 98% cristão dá uma reviravolta completa.
O Brasil está querendo caminhar para isso, mas não vai chegar lá. Não na minha geração. Não na minha geração. E tem semente sendo entregue para a próxima geração. Tem semente sendo entregue para a próxima geração. Vocês aí que têm filhos pequenos, vocês sabem que vocês precisam colocar a mente desses meninos aí para trabalhar. Porque eles têm que ter identidade do reino. Identidade do reino. Quando Nabucodonosor mandou chamar, aí entra na outra mensagem, vamos voltar. Glória a Deus, aleluia. Vou liberar essa mensagem na quarta-feira. Amém? Você precisa entregar uma identidade. Você precisa dar uma identidade para os seus filhos. A identidade de quem? De filhos de Deus. Seu filho não quer orar não, obriga. Hoje você tem poder sobre ele, obriga. Se nem você está orando, acorda. Ora você também. Ora você. O ano tem 12 meses. Faz um culto por mês, 12 cultos por ano dentro da sua casa. Só você e seus filhos, vai lá, canta uma música lá, pega lá, se você não tiver filho, você e sua esposa. Vai lá, antes de descer a cama, antes de dormir, desce lá, dá as mãos, ora juntos. Fortalecimento. Lutar, fortalecer contra as barreiras do inferno. Você é sozinho, faz um culto sozinho. Você não vai estar sozinho não. Você vai chamar Jesus. Você vai chamar o Espírito Santo. Ele entregou o Espírito dele para nós. Ei, levanta o altar na sua casa. 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 Estabelece lá. Tinha dia que eu estava no sono hard. Daqui a pouco eu escutava só puxando meu pé, minha mão. Já orou? Minha mãe, velho. Não tinha jeito. Tinha vez que eu vinha da igreja carregado, dormindo no colo. Chegava lá, tinha que me acordar para orar, para eu poder dormir. E um Salmo 91 de quebra, tá? Não pode esquecer. E eu ficava, eu orava endiabrado. Mas eram sementes sendo colocadas. Eram sementes sendo colocadas. Alguém que sabia, alguém que tinha uma visão, alguém que estava investindo e não desistiu do investimento dela. Não. Um testemunho aí. Uma vez eu fui morar com uma mulher e pensa num diabo ruim. E um dia eu encasquetei que eu ia casar com essa mulher. Aí minha mãe falou assim: você não é doido? Você não vai ficar com essa mulher pro resto da sua vida. Você não quer, esse é um desejo agora, momentâneo. Aí eu falei: não, eu quero sim. Eu gosto, não sei o quê. Minha mãe falou: não, vem cá. Você não pode, sabe por quê? Você um dia vai ser um pastor cheio do Espírito Santo. E se você ficar com essa mulher, ela vai ser uma âncora, talvez você não vai nem chegar lá. E se você se divorciar, você não vai ser um pastor com a unção que Deus tem preparado para você. Um dia eu fiquei retado com a minha mãe, falei: o quê? Não, sai fora. Pastor nunca não me amaldiçoe. Pessoas que têm convicções do que investe, aonde investiu e por que investiu. Aonde gastava o tempo dela de oração. Sabe, pessoas que... Minha mãe hoje, ela... Quando eu demoro para subir uma pregação, ela... por que não subiu pregação? Ela é membro mais do que muita gente aqui da igreja. Escuta cada pregação, seja eu ou outro pregando, ela vai lá, assiste. Sabe, porque ela desfruta do fruto que um dia ela investiu. Você tem que ter fé, igreja, tenha fé. Tenha fé na sua mãe, que um dia ela vai ser transformada. Tenha fé no seu pai, que um dia ele vai ser transformado. Tenha fé nos seus irmãos. Acredite que há sim oportunidade. Ei, mostra os seus joelhos aí, que eu vou dizer se você tem acreditado ou não na transformação dos seus familiares. Você tem que investir. Invista, né?
E a última atmosfera é a atmosfera do Espírito Santo. Amém? Qual a atmosfera do Espírito Santo? Na verdade, a atmosfera do Espírito Santo não. A atmosfera do Espírito. Espírito Santo é o de Deus. A atmosfera espiritual nossa. Primeiro foi a qual? A da alma. Segunda foi a do corpo. A terceira é a do Espírito. Como eu tenho falado sobre esses 3 elementos ultimamente? Atmosfera do nosso espírito. A atmosfera do nosso espírito, ela tem que estar abundante. O Espírito Santo, ele foi dado para nós, igreja. A Bíblia diz no capítulo 14 de João, que Jesus não daria ao mundo, porque o mundo não podia conhecer nem recebê-lo, mas eu dou a vós. Eu dou a vós. Um dia, ele diz, um dia eu virei para ti, estarei convosco, e vós estarás comigo. O que é que vem na sua mente quando você recebe essa informação? O que é que vem à sua mente quando você recebe essa medida sobre o Espírito Santo, sobre você ser esse templo aí, que carrega o Espírito de Deus dentro de você, esse ser tão poderoso, esse ser tão celestial, esse ser tão magnânimo? Se a atmosfera da sua alma está curada, a atmosfera do seu corpo está curado, e agora você está em conexão direto com o Espírito de Deus. Agora você está alcançando lugares que você nunca imaginou. Você está acessando códigos, está virando chaves em ambiente de revelação. Baixa a sua fronte, eu quero orar por você. Eu quero que isso seja uma realidade na sua vida. Deus, eu oro para essa igreja, Pai. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está nos assistindo, Pai. Ah, meu Deus, como, Pai amado, eu prego essa mensagem e eu vejo, Pai amado, o olhar desejoso nos olhares deles, Senhor. Eu sei, Pai amado, como eles anseiam, como eles querem isso, Pai. Mas, Pai amado, mas a alma enganosa, Senhor, fala para eles que isso não é possível, que eles não irão conseguir. Ou como se isso viesse pronto um dia para eles, eles conseguiriam, Pai. Mas eu quero, Senhor, nessa noite lançar sementes, ó Pai. Quero lançar sementes, ó Pai, que possa germinar nesse espírito aí, ó Pai. E que venha, Pai amado, sair para fora. E que venha avançar, venha, Pai amado, estabelecer, venha, Senhor, gerar um compromisso, gerar um equilíbrio, Pai amado, na alma, no corpo e no espírito, ó Pai. Meu Deus, que esses relógios aí venham a ser acertados, Pai amado, e que todo dia haja tempo para Ti, Senhor. Que todo dia haja tempo para Ti, ó Pai. Que todo dia, Pai amado, haja tempo para Ti. Quando, Pai amado, a voz do pecado ecoar, que a voz do Teu Espírito seja mais forte, seja mais grave, seja mais aguda, seja mais intensa, seja mais penetrante e desejosa do que qualquer outra voz, ó Pai. Meu Deus, eu peço, Pai amado, que a Tua medida, a medida dos céus, ó Pai, possa, meu Deus, ser dosada em nossos corações, ó Pai. Que a Tua medida, Pai amado, venha adentrar, Senhor, nos ambientes mais hostis, ó Pai. Venha adentrar, Pai amado, nos ambientes mais duvidosos, Senhor. E venha, Pai amado, gerar luz. Venha, meu Deus, gerar força, Pai. Venha gerar, Pai amado, transformação. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero que você profetize assim. Segura ainda. Eu quero que você profetize assim: que a atmosfera da sua casa vai ser mudada. Porque o Senhor, Ele opera por atmosfera.
Tem atmosferas de milagres, tem atmosferas de libertação, tem atmosfera de te reiniciar dentro do reino. Tudo são atmosferas. E nós precisamos acessar essas atmosferas e puxar para nós conseguirmos entrar dentro delas. E você precisa mudar a atmosfera da sua casa. Essa semana um cristão me falou que fizeram uma macumba quase na porta dele e já era 2 dias depois, o cara não tinha orado ainda. Né, Wellington? Glória a Deus, aleluia. Você tem que entender que você está em guerra, cara. Vocês estão em guerra o tempo todo. Pega o óleo aí, Elisa, Rafael. Pega o óleo lisa mesmo, não precisa ser o de Israel não. Levanta a mão, ora. Deus, eu quero apresentar o consagro aqui. É as palavras que você, a atmosfera que você está liberando. Vai lá, profetiza. Joga assim lá no seu terreno. Às vezes os vizinhos veem andando lá nas esquinas de casa, jogando óleo ungido, orando, consagrando, liberando ali. Essa rua aqui não, capeta, sai fora, vaza. Você recebeu espírito de ousadia, espírito de autoridade. Ei, você não precisa de um diploma, você não precisa de um título, você precisa ser filho agregado no reino. Só isso, só isso. Ô, libera meu microfone aí. Grupo de louvor. Aleluias. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui.